Pessoal, começando mais um vídeo aqui pelo meu canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, olha, essa cesta aqui de frutas, utilizando madeiras que iam para o lixo, madeiras recicladas, né? Pedaço de cama, sarrafo, enfim. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo que foi tudo assim, material descartado. E as cores que a gente vai usar, basicamente amarelo, vermelho, 2 tons de verde e deixa eu ver qual mais, laranja. Então são essas as cores, são poucas cores, tá bom? Então eu vou mostrar aí passo a passo, né, como é que eu fiz e espero que vocês gostem. Então bora lá. Pessoal, esse é o material que eu vou usar, olha, madeira crua, né? E esse aqui era o pé de uma cabeceira de uma cama. E eu achei jogada numa lixeira e trouxe para fazer alguma coisa, né? Meu pai recortou para mim. Então, nessas peças, eu vou dar batida de pedra. Primeira demão com batida de pedra. E essa madeira crua aqui, eu já vou passar tinta branca. Uma coisa que eu não vi, eu vou criar, são as folhinhas desses legumes e dessas frutas com latinha de refrigerante. Eu acho que vai ficar bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tô terminando aqui a primeira demão, né? Que é da batida de pedra. Pra depois eu vir com as cores, né? Das frutas. Então, um outro dia já por aqui, secou bem. Eu fiz de todos os lados, ficou só embaixo das peças pra dar essa demão de praia. Então, vou fazer isso em todas elas. E aí eu volto para mostrar para vocês. Aí já vai ser com a pintura, né, artística, tá bom? É isso. Pessoal, aqui estão, olha, as peças que vão virar frutas, né? Então, eu já dei uma primeira demão, só para identificar cada uma. E esses furinhos aqui em cima delas, todas vão ter, para eu colocar as folhas de latinha de refrigerante. Então, agora eu vou detalhar cada fruta, né? Então, vai ser um trabalho assim bem longo, porque tem bastante coisa. Mas tá vendo? Tudo reaproveitamento, gente. Pedaço de caibro, de construção, de telhado, né? Tábuas velhas. Então, é isso que eu acho bacana, sabe? É o reaproveitamento, é o olhar, o segundo olhar sobre o negócio que vai ser descartado. Isso que eu acho que fica bacana. Então, vocês vão acompanhar alguns detalhes aí. Eu vou tentar fazer uma fruta de cada uma, como é que eu vou pintar. Vai ficar meio longo o vídeo, mas eu acho que vai valer a pena, tá bom? É isso. Pessoal, eu fiz aqui, olha, os moldes das folhas, tá vendo? Da abóbora. E aqui eu tô fazendo uma pra vocês verem, olha. Eu recortei a latinha, né? Então, aqui é só riscar. É mais ou menos, é só pra dar uma referência. E aí, olha. Tá vendo? Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aí. E aí, é cortar com a tesoura mesmo, ó. A tesoura corta super bem. Se tiver uma tesoura só para essas coisas, melhor, né? Eu não tenho, não. Aí a minha corta tudo, sabe? Então, ó, é só recortar, né? Ó, certo? Pessoal, eu dei a primeira demão aqui nas folhinhas e, para minha surpresa, não precisou do primer. Então, é a primeira demão, né? Então, todas já frente e verso já pintados, e agora eu vou dar o acabamento, escurecer um pouco esse verde, né, onde tiver que escurecer, enfim, vou dar aí um acabamento, mas fiquei contente porque a tinta é acrílica, no caso que eu usei aqui, ela segurou bem na latinha, sabe? Então, não vai precisar de dar o primer, não precisou, né, eu fiz um teste primeiro. Então, é isso. Agora, eu vou terminar as folhas e já vou partir para o acabamento das frutas. Pessoal, eu vou começar aqui mostrando o moranguinho, olha, que é um toquinho, né? E aí, ó, é só fazer
manchinha nele, mais longuinha assim, olha. Põe o pincel e dá uma puxadinha com a tinta preta. E depois vai a manchinha branca de luz. Ó, tá vendo? Então, eu vou fazer nele, eu vou fazer fruta por fruta. Vou fazer mais um lado aqui pra vocês verem, ó. Põe a gotinha e puxa. Põe a ponta do pincel, né? O outro lado do pincel e puxa. Põe e puxa. Um pouquinho maior esse aqui. Põe e puxa. Pessoal, a maçã, olha, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Tá vendo? Eu pintei ela inteira de vermelho e depois peguei um pincel, vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver que lado que não tá. Aqui. Eu dei uma demão de vermelho aqui, meio úmida ainda, e passa a amarela por cima, assim, ó. Dando pinceladinhas bem como quem não quer nada. Assim, ó. Põe na tinta, tira o excesso, um pincel bem duro. Deixa eu ver onde que eu mostro. Aqui, ó. Bem duro mesmo, tá vendo? E dá umas pinceladas assim, ó. Misturando as duas tintas, a vermelha e a amarela. Porque a maçã, ela tem, né, os risquinhos assim, né? Então, é só pra, olha, só pra fazer uma graça. Tá vendo? Aqui, pode fazer mais. Ó. Deixa a tinta vermelha ficar um pouquinho mais, secar um pouquinho pra fazer os risquinhos. E é só isso. Tá vendo? Olha lá. Aí vai ficar assim, olha. Deixa eu pôr aqui o lado aqui. Vai ficar assim, ó. Parecendo, a hora que pôr a folhinha, né? E o cabinho, uma maçã. Tá bom? Depois a gente vai envelhecer, tem todo mais um processo. Pessoal, essas frutas aqui em rodela, no caso aqui é o limão, eu tinha feito esse acabamento aqui, né, da casca. Depois eu fui ver lá nas minhas referências, estava muito largo. Então, ela é bem fina, né, na verdade, porque aqui é a casca da fruta, né? Então, não é, no caso aqui do limão, da laranja e tal, não é tão grossa, não. Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou... Dá bem, né? Que é passar em cima do branco, então não tem problema, ó. Aliás, qualquer cor, uma em cima da outra, né? Assim, se a gente tiver paciência de fazer mais de uma demão, elas cobrem entre si. Mas o branco é mais fácil, né? Então, eu vou fazer isso, olha, deixar assim realmente a casca bem fininha, que é o que tem que ser, né? A casca não é grossa, estava muito grossa. Então, é isso que eu vou fazer nelas todas. E aí, depois, eu vou fazer um desenho aqui no meio, um desenho com uma caneta sem ponta, só pra fazer a marca aqui dos gomos, né? Pra fazer em branco também. Então, gente, é isso, olha. É só... essas de rodelas são bem fáceis de fazer a pintura. E é bom a gente pegar a referência por conta disso, né? Que às vezes a gente acha assim na cabeça da gente, eu vou fazer assim, tal, e realmente não fica tão bacana, né? Então, quando a gente pega a referência, aí a gente consegue fazer um trabalho melhor. Tá vendo? Olha, agora é esperar secar. Do outro lado eu já fiz, ó. Inclusive, já tinha colocado até as marcas, quando eu... Não tá dando para ver direito aí. Mas eu já tinha feito as marcas com a casca mais larga. Aí, resolvi arrumar. Tá bom? Então, é isso. Então, agora eu vou fazer em todas. Vou esperar secar. E aí, eu volto para fazer o miolo junto com vocês. Tá bom? Pessoal, eu risquei aqui, olha. E vou fazer junto com vocês aqui, ó. Com um pincel bem fininho, ó, pegando do meio e indo pro lado da casca.
Tá vendo? Do meio pro lado da casca. Olha, tá vendo? Se falhar, pode corrigir. E se errar, pode passar a tinta do fundo, né? Laranja, no caso. Então, eu vou fazer isso em todas as rodelas para formar, então, os gomos, né? Que seriam os gomos da laranja. Tá bom? Isso aqui é uma tangerina. É isso então, gente. É bem fácil, né? Pessoal, a melancia eu pintei de vermelho vivo e agora entrei com branco aqui, ó, fazendo uma... dando pinceladas assim para clarear, porque a melancia, ela é mais até pro rosa, né? Bom, depende da melancia, mas ela não é totalmente vermelha. Então, é só ir dando batidas assim, ó, com o branco. Eu passei o vermelho, né, primeiro, não esperei secar e já fui misturando, dando pinceladinhas assim, ó. Depois aqui vem a parte branca da melancia e o verde da casca. Então, é basicamente só isso, olha. Fica bem assim, da cor da melancia, ó. Tá vendo? Ela não é totalmente vermelha, né? Então, eu vou fazer isso dos dois lados, né? E depois vem as sementinhas pretas. Mas eu queria mostrar esse sombreado, como é que é feito, tá vendo? É só ir misturando as duas tintas com pouca tinta branca, né? Pra ficar meio rosada assim, tá bom? Então, a melancia é só isso. Depois vem as sementinhas pretas. Gente, o abacaxi, olha como é que eu fiz. Vou mostrar de perto pra vocês. Ó, peguei uma régua e fiz riscos aqui com prego, ó, na diagonal, ó. Tá vendo? Só isso. Ó, bem fundo, com bastante força, para arranhar mesmo a superfície aqui, né? Então, ó, ele já tá pintado de amarelo. E aí, a hora que envelhecer, vai aparecer essas saliências. Tá vendo? Então, é só isso. O abacaxi é bem simples de fazer. Pessoal, para os cabinhos, olha, eu fui fazer uma caminhada com a minha cachorra e achei esses galinhos na avenida lá que eu faço a caminhada e peguei vários, tá vendo? E então eu vou ver o que dá certo aqui, que eu acho que aí vai ficar bem natural, né? Então é isso, nem vou pintar. Pessoal, vou mostrar aqui de longe para vocês verem que falta agora dar o verniz nas frutas e nos legumes. A melancia eu não acabei de pintar ainda, só tá faltando ela, tá bom? Então, agora só falta essa parte do verniz. E aí, quando tiver tudo pronto, eu quero mostrar uma por uma, mostrando bem de perto para quem quiser fazer, né? Pegar os detalhes, tá bom? Então, é isso. Olha como ficou bacana, interessante. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma por uma, né? Aqui, olha... As frutas fatiadas, olha, depois que eu fiz os risquinhos, eu peguei um pincel e arredondei, bem fininho o pincel, né? E arredondei os cantinhos, olha. Agora já tá com verniz, né? Tá prontinha. Então, eu vou mostrar aqui no detalhe pra vocês, olha. Só arredondar, né? Os cantinhos lá em cima. É bem fácil de fazer, não tem segredo, tá bom? Então, essas são as frutas fatiadas. A cenoura, gente, olha... Nada mais é do que um pedaço de madeira, né? Um sarrafo, que meu pai afunilou a parte de baixo. Mas, se não tiver, pode fazer com cabo de vassoura, né?
corta o pedaço de cabo de vassoura, faz o furinho em cima, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem, ó. E coloca a folhinha. Então, esse é bem simples. Tá vendo? Pode ser um cabinho de vassoura. Não fica ruim, não. Tá bom? A cereja, gente, olha, é bem fácil de fazer, né? 2 toquinhos com furinho em cima, coloquei 2 galinhos, pintei dessa cor, né? No vermelho, inclusive chama vermelho cereja, e pronto, tá pronto, né? Eu juntei lá os dois, colei, né? Os 2 galinhos em cima e colei as folhinhas por cima. Olha, virou um cachinho de cereja. Só isso também, bem simples de fazer. O abacaxi, gente, olha, bem simples também, né? É uma tabuinha pequena, e faz o tamanho que vocês quiserem. E meu pai recortou os cantinhos, ó, tá vendo? E aí eu fiz essa ranhura com o prego, como eu ensinei, e pronto. Pintei de amarelo, envelheci, ó, e ficou assim, bem simples o abacaxi, né? Coloquei lá a coroa e tá pronto. A abóbora, gente, olha, eu peguei um pedaço, até era uma sobra, que meu pai achou que não ia dar para aproveitar, e eu peguei, ela é um pouco maior que os outros quadradinhos, que eu fiz as maçãs e as laranjas, e olha como é que ficou. Aí coloquei a folha, torci 2 arames no cabo do pincel e coloquei em cima no talinho. Então, só isso, bem fácil de fazer também. A folha, eu tirei o desenho da internet, todas as folhas. É só procurar, desenho de folha de abóbora, desenho de folha de laranja, que a gente encontra, tá bom? É bem simples. E olha aí como ficou interessante. De última hora, gente, eu resolvi fazer um tomate. Aí, eu cortei essa sépala, né? Eu cortei pétala por pétala dela, tá? Juntei tudo, colei tudo com cola instantânea. E coloquei um cabinho e pintei tudo de verde. Aí virou um tomate, olha. É uma parte torneada, inclusive, lá da cabeceira da cama. Olha como ficou bacana. Então, bem simples de fazer também, ó. Tá vendo? Pessoal, as maçãs, olha, eu fiz colocando uma folhinha só. A técnica aqui para fazer essas ranhuras na maçã, né? Eu expliquei aí, e essa é uma maçã verde. Aí essas duas aqui, ó, são também partes torneadas, né? Que eu deixei, e eu acho que ficou bem interessante também, olha, né? Olha, no detalhe aí, não tem segredo. Só essa pintura diferenciada da maçã vermelha. É isso então, gente. A maçã é só isso. Laranja, gente, eu coloquei 2 folhinhas. Não tem mistério também, né? Eu fiz 2 laranjas e um limão. Então, só isso. Tudo colado com cola instantânea. E eu envelheci todas as frutas, dando uma demão bem aguada de betume da Judéia, à base de água, antes de dar o verniz. Tá vendo? Então, deu uma envelhecida, eu acho que o efeito fica mais interessante. Então, as laranjas e limão é só isso. É bem simples também, né? Pessoal, os moranguinhos são os mais fofos, né? Olha aí que belezinha. É um toquinho também. Eu mostrei como é que pinta, né? Essas pintinhas, como é que são feitas. E pronto, pôs a folhinha, tá pronto. Fica bem engraçadinho. Eu gostei muito dos moranguinhos. Aí envernizei também. Eles eu não envelheci, não. Eu só envelheci as frutas maiores. E olha que bonitinho que ficaram. Parece até um dado, né? É isso, gente. A última fruta aqui, gente, é a melancia. Então, eu já mostrei como que eu fiz, né? A cor dela, para ela ficar mais assim, rosada. E, ó, eu fiz as sementinhas e coloquei um brilho branquinho aí. Uma virgulinha, tá vendo? E a casca, olha, eu pintei com um verde mais escuro e só fiz uns riscos com verde claro, tá vendo? Só isso. E eu acho que ficou bem interessante também. Então, essa é a última fruta. Agora eu vou mostrar a cesta de fruta completa, tá bom?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam no meu canal se não forem inscritos. Acionem o sininho de notificação, né? E tem a opção de hypar também, se puderem hypar, eu agradeço bastante. E faça um comentário de qual fruta que vocês mais gostaram. E eu, claro, achei uma frase bem interessante, que diz o seguinte: conhecimento é saber que um tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de frutas. Quem disse isso foi Miles Kington. Olha, eu complementaria, né? Que então, quando a gente tem o conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento, aí sim a gente pode dizer que é sábio, né? Então é isso, gente. Espero ter inspirado vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!